Então, como eu disse, né, o tema da aula é domínio de uma função, disciplina matemática, ok? O que é que a gente vai ver no o que é o domínio de uma função, né? A gente viu que uma função é toda a relação, né, em que os elementos do primeiro conjunto, que é o chamado domínio, tenha uma única imagem, que é o segundo conjunto. Então, antes eu dizia o valor de uma função, né? Eu dizia o valor de uma função, ou seja, diz x vale 1. Aí dizia a função e mandava você encontrar a imagem. Só que agora eu não vou dizer assim o valor de x. Simplesmente eu vou dizer a função e vou pedir para você me dizer o domínio. Então preste atenção que você tem que analisar cada caso para poder resolver. Eu vou colocar bem explicadozinho, né? Eu vou digitar aqui os detalhes de, de cada de cada função e cada caso você tem que fazer um procedimento. Por exemplo, eu quero calcular o domínio da função. Aí você diz, sim, mas o que é o domínio? A gente chama o domínio os valores de x. Então, quando eu quero calcular aqui o domínio de uma função, eu quero calcular quais são os valores de x que eu posso colocar nessa função. Porque não é todo o valor de x que pode ser colocado em uma determinada função. Às vezes tem uma função que aceita todos os valores e vai ter casos que elas não são válidas para alguns valores, ok? Então veja só, eu tenho aqui essa função f de x igual a 3 sobre x ao quadrado menos 1. Então eu tenho que me preocupar com que valores eu não posso colocar. Então, o primeiro detalhe que eu tenho que me atentar aqui a essa função, né? Ela está na forma de fração, né? Ó, está na forma de fração. É a primeira coisa que eu tenho que me atentar. Depois que eu percebi que ela está na forma de fração, tem x na parte de baixo, né? Então são as duas características que tem tá nessa função. Tá na forma de fração e tem x na parte de baixo. Aí se você perguntar, e se tivesse x na parte de cima? Eu não preciso me preocupar, a não ser que tivesse dentro de uma raiz. Ao invés de ter um 3 ali em cima, se por um acaso tiver x, eu não vou trabalhar com ele, certo? Só trabalho com a parte de cima. Ó, então, o primeiro detalhe, ó. Então, eu vou botar aqui, ó. Só trabalho com a parte de cima. Só trabalho com a parte de cima se tiver x. Não tem, né? Essa parte aqui não apareceu na função. Ok? Então eu falei o que que a gente o que é que nós temos aqui nessa função? Está na forma de fração, né? E tem x na parte de baixo. Então, o que é que eu tenho que me preocupar aqui para resolver essa questão? Você sabe, ou deve saber, que quando você tem uma fração, alguma coisa aqui que eu vou chamar de A, dividido por essa outra coisa aqui que eu chamei de B, que é o numerador e o denominador, a parte de baixo não pode ser zero. Então, ó, uma das características de quando você tem uma função e tem x na parte de baixo é que a parte de baixo ela não pode ser igual a zero, certo? E a parte de cima pode? Pode. É por isso que eu não vou me preocupar com a parte de cima. Lembrando que eu não vou me preocupar com a parte de cima. Eu até tenho que complementar aqui. Ó. Se tiver x, né? E esse x estiver dentro da raiz, viu? E esse x
tiver dentro de uma raiz. Ok? Eu esqueci de complementar aqui. Não é só ter x em cima que eu vou me preocupar, não. Só vou trabalhar com a parte de cima da função se lá tiver x e esse x estiver dentro de uma raiz. Então, eu falei o quê? Como é que eu vou achar o domínio dessa função? Eu disse o quê? Quando você tiver numa fração, a parte de baixo tem que ser o quê? Diferente de zero. Então, é o que eu vou fazer aqui, ó. Para que essa função exista, essa parte aqui de baixo, quem é a parte de baixo, ó? X quadrado menos 1. Então, essa parte aqui, ó, x quadrado menos 1, ela não pode ser, ou seja, ela tem que ser diferente de zero. Aí acabou? Não, aí eu vou ter que resolver isso daqui, né? Porque quando eu coloco o sinal ali de igual, de maior, de menor, de diferente, isso forma um tipo de equação. Ou, quando é igual e diferente, nós chamamos de equação. Quando nós colocarmos maior ou menor, nós vamos chamar de inequação. Ok? Então, primeiro caso que eu tenho que me localizar. Que tipo de equação é essa daqui, né? Que tipo de equação, quando eu pergunto, ela é do primeiro ou é do segundo grau? Sabem me dizer se ela é do primeiro ou do segundo grau, essa equação? Ela é do segundo, mas ela pode ser resolvida como se fosse um do primeiro. Isso. Então, olha o que ele falou aí, ó. Eu tenho uma equação do segundo grau. Onde foi que eu localizei que eu tenho uma equação do segundo grau, ó? Porque eu tenho uma letra aqui que o expoente maior que ela tem é o 2. É isso que faz eu saber que estou numa equação do segundo grau. Agora, olha o que depois, logo em seguida, ele falou. Porque você deve ter aprendido a resolver uma equação do segundo grau pela fórmula de Bhaskara, né? Tipo, dizendo, quem é A aqui, né? Aí você vai dizer, A é o valor que acompanha a letra ao quadrado. Quem é que está aqui do lado da letra ao quadrado? Quando não aparecer, tem um 1, né? Para quem não está lembrado. Quem é o valor de B? É o valor que acompanha a letra que não está ao quadrado. Aí você vai falar, não tem, professor. Aí quando não tem, é 0. E qual é o valor de C? É o valor que não vem com a letra. Então, se você quisesse aplicar a Bhaskara, né, você tinha que saber quem era A, quem era B e quem era C. Mas eu não preciso perder tempo, porque essa equação aqui, ela é chamada de incompleta. Por que ela é chamada de incompleta? Porque ela só tem o valor de A e só tem o valor de C. Então, quando um outro valor for 0, que não seja o A, é claro, né? Porque se o A for 0, a equação não é do segundo grau. Então, quando o valor de B for 0 ou quando o valor de C for 0, se você não quiser, não tem a necessidade de ir pela fórmula de Bhaskara. Nesse caso aqui, quais são os valores que eu tenho? Não é A e C? Quando for A e C, a gente pode resolver que nem ele falou. Podemos resolver que nem uma equação do primeiro grau. Como é que resolve uma equação do primeiro grau? A gente deixa as letras de um lado, que no caso foi o x quadrado, né? E passa os números para o outro lado. Tem aqui menos 1, você passa 1 positivo, né? Mudou de lado, muda de sinal. Tá ao quadrado, como é que faz? Passa para o outro lado como raiz. Só que quando você passar para o outro lado como raiz, você tem que colocar mais ou menos a raiz de 1. E 1 tem raiz, né? Então ficou x diferente de mais ou menos 1. Aí veja só. Aqui está quase a minha resposta. Se fosse uma questão de marcar, né, geralmente a gente coloca a resposta assim, ó. Já
conjunto solução. Eu posso, para essa função, eu posso ter x pertencente a qualquer número real, tal que não pode ser nem o 1 nem o menos 1. Aí eu posso colocar logo tudo de uma vez, como está aqui, mais ou menos 1. Ou posso escrever x diferente de 1 ou x diferente de menos 1. É a mesma escrita, você dizer x diferente de mais ou menos 1, é a mesma coisa você dizer x diferente de mais 1 ou x diferente de menos 1. Então aí vai depender de quem elabora a questão para colocar a alternativa para você. Mas se por um acaso eu fizer uma questão aberta, isso daqui o senhor considera? Considero, mas seria uma resposta incompleta, né? Mas eu ainda considero. Beleza? Então, esse é um dos casos que a gente viu aí, que é quando tem na forma de fração, né? E tem x na parte de baixo, né? Lembrando que eu só trabalho quando tem com a parte de cima, quando tiver um x lá em cima e ele tiver dentro de uma raiz. Se não tiver dentro de uma raiz, eu nem mexo nele, ok? Se tiver alguma pergunta, liga o áudio aí e manda, certo? Ó, depois quando terminar a aula aqui, se você não está acompanhando, quem está escrevendo, né, e consegue escrever rápido, né, eu vou tirar as fotos das questões e coloco lá no grupo de vocês, certo? Então, aí vocês vão anotando no caderno de vocês. Se não, quem consegue anotar rápido, olhando pro celular, né? Pra eu não estar toda hora parando aqui esperando um que copia mais, que às vezes tem um copia mais rápido, outro copia mais lento, ok? Vou colocar outro exemplo, né? Que é aqui no caso a letra B, ok? Se tiver alguma pergunta da letra A, mande aí, manda repetir, certo? Porque são vários casos, né? Então, eu tô colocando aqui a letra B. Vamos lá. Quais são as características dessa função para eu poder descobrir o domínio? Lembre-se que o domínio são os valores de x que eu posso colocar aqui dentro dessa função, né? Então, quais são as características que tem aqui, ó? Uma delas é que tem raiz. Mas só que essa raiz, ela tá na parte de cima ou na parte de baixo? É outra coisa que também eu tenho que me preocupar. E observe que essa raiz, ela está na parte de cima. Por que na parte de cima? Porque aqui, quando a gente não escreve o valorzinho aqui, né? Ó, a gente tem que lembrar que aqui embaixo tem um 1, né? Ó, é como se aqui embaixo tivesse um 1. Então, a raiz está na parte de cima, ok? Sim, aí beleza. Outra coisa que eu tenho que me preocupar quando tiver raiz, certo? Outra coisa que eu tenho que me preocupar quando tiver raiz, né, é o índice. É o índice da raiz. Onde é que fica o índice da raiz? Né? É esse valorzinho que fica aqui, ó. Porque como é que você chama essa raiz aqui? Não é raiz quadrada? Por que aqui é quadrado? Porque quando a gente não escreve o número aqui nessa parte da raiz, significa dizer que aqui tem um 2. É por isso que você diz raiz quadrada. O único índice que a gente não escreve é o 2. Quando é 3 se escreve, quando é 4 escreve, quando é 5, qualquer valor você pode escrever, certo? Então,
só o 2 que não se escreve. Então você já sabe que o índice é 2. Porque eu tenho que me preocupar com uma coisa. Qual é essa coisa que eu tenho que me preocupar? Se o índice é par ou é ímpar. E o índice aqui é um número par. Então, olha as preocupações. Tem raiz. Essa raiz está onde? Na parte de cima. O índice é par. E aí agora, o que é que eu tenho que lembrar, né? Então, se tem raiz e o índice é par, né? Dentro da raiz não pode ser negativo. Né? Então, uma coisa que você tem que lembrar, ó, dentro da raiz não pode ser negativo. Então, olha as características que eu estou colocando aqui. O índice é par. Então, eu já sei que dentro da raiz não pode ser negativo. Acredito que vocês devem ter estudado que você não pode, tipo, dentro dos números reais, é claro, eu não posso tirar a raiz de -4. Você vai aprender isso lá no terceiro ano, mas é com outros números que chama números complexos. Dentro dos reais, isso daqui não existe. Porque não existe um número real multiplicado por ele mesmo que dá -4, né? Aí você pode dizer, mas 2 vezes -2 é -4. Sim, mas a raiz quadrada tem que ser dois números com o mesmo valor e o mesmo sinal. Ok? Então veja só. E agora, como é que eu faço para responder essa questão? Eu já falei que tem raiz, tá na parte de cima. Então, se tem raiz e tá na parte de cima, uma característica que acontece é ela pode ser zero. Porque quando o x está na parte de cima, ele pode ser zero. A outra característica é dentro não pode ser negativo. Então, quem é a parte de dentro aqui? Não é 2x menos 4? Então, qual é o sinal que eu vou ter que usar aqui, né? Para essa parte aqui, 2x menos 4. Ele me diz, primeiro, não pode ser zero, e depois ele me diz que não pode ser negativo. Qual é o sinal que eu vou usar para dizer que uma coisa não pode ser zero e não pode ser negativo? Esse sinal vai ser o maior que zero. Né? Porque quando eu digo que um número é maior que zero, é eu estar dizendo que ele... desculpa, maior igual a zero. Eu já ia errando. Porque ele pode ser zero, né? Ó, ele pode ser zero e ele não pode ser negativo. Então, qual é o sinal que diz que pode ser zero e não pode ser negativo? É o sinal maior igual a zero. Porque se você já esquecesse essa barrinha que é o que dá o maior igual, né? Com certeza você vai errar a questão, porque quando se coloca as alternativas, e a gente está fazendo questões com alternativa, sabendo que vocês têm que mandar as fotos dos cálculos, porque a pior coisa é você estar fazendo a prova e a pessoa perguntando, é para mandar as fotos do cálculo? Para mim a matéria é obrigatório, senão as suas questões não serão válidas completas. Então, aí agora eu tenho aqui o que a gente chama de inequação. Por que isso daqui é chamado de inequação e não de equação? Por causa do sinal de menor. Quando é inequação, não vem igual nem diferente, né? Vem maior, menor, maior igual, menor igual. E como é que resolve? É do mesmo jeito que a equação, só que só no final que tem um detalhe, que é o quê? Ó? Você tem aqui uma inequação de qual grau? Aí você olha, ó, o x aqui ele está elevado a quanto? Né, a 1, quando não aparece, né, o 1 que está lá em cima. Pronto, então você está numa inequação do primeiro grau. Então, se é inequação do primeiro grau, é só passar as letras para um lado, já está aqui do lado certo, 2x, né?
e muda os números para o outro lado. Tá menos 4, vai 4. Então, x é maior ou igual a... Passa o 2 dividindo agora, né? Tá multiplicando aqui. Passa para o outro lado dividindo. Então, x tem que ser maior ou igual a 2. Aí eu vou colocar a resposta aqui nem o outro, né? Ó. Conjunto, solução. Essa função pode ter qualquer valor x pertencente ao conjunto dos números reais, tal que x seja maior ou igual a 2. Alguma perguntinha? Certo, eu vou mandar as fotos no grupo, como eu falei, certo? Então, essas são as características. Tá vendo? Cada um que eu estou observando, eu estou anotando umas características importantes para eu saber qual é o sinal que eu vou usar. Se é só igual, se vai ser só maior, se vai ser só menor, se é maior igual, se é menor igual. Se eu vou trabalhar só com a parte de baixo, né? Se eu vou trabalhar somente com a parte de cima, ou se eu vou trabalhar com as duas. Vai ter todos esses casos, beleza? Vamos para letra C, então, ok? Se tiver uma pergunta, mande aí, viu? Do índice, repete ali do índice de novo. Vamos voltar aqui um pouquinho, né? Você já estudou raiz, né? O nome do número que fica aqui dentro da raiz é índice. Esse cara que fica aqui dentro, aqui, ó, é índice. O que fica aqui dentro é o chamado radicando, que eu chamei que é a parte de dentro da raiz, né? Mas o nome dele é radicando. E o que está aqui é índice. Quando você estiver trabalhando com esse assunto, você tem que ver o índice é par ou ímpar, que vai me importar, certo? Se ele for par, é que eu já sei que lá do lado de dentro não vai ser negativo. O único número que a gente não escreve quando a gente está trabalhando com raiz é o 2, por isso que você fala raiz quadrada. Já saiba que quando não se escrever o número ali 2. Ah, então quando vier um 3 vai escrever? Vai. Quando tiver lá raiz cúbica, ele bota o 3 aqui, ó. Raiz quarta, ele vai botar um 4 ali. Mas quando é raiz quadrada, não vai ter aquele 2 ali, certo? Você já tem que lembrar. Não tem o número, então a raiz é de índice 2. Então, se é um índice 2, eu já sei que é par. Então, é isso que eu vou me preocupar. O índice é par ou ímpar? Eu já descobri que é par. Então, quando tem raiz, ó, olha o que você tem que se preocupar. Com essas três coisas, ó. Tá na parte de cima ou na parte de baixo? Porque se tiver na parte de cima, pode ser 0. Aí, se tivesse na parte de baixo, o que é que mudaria? Se eu botasse, por exemplo, 1 para cima e essa parte de raiz. Aí, a parte de baixo mudaria que aqui não pode ser 0. O índice continuaria par, né? Que eu falei que só era para trocar a parte de cima pela parte de baixo. E o que é que muda aqui? Dentro não pode ser negativo. Aí o que mudaria é que dentro não pode ser negativo e ainda não pode ser 0. Mas a gente vai ver cada um desses casos. Então, esse caso aqui é o caso que a raiz está só na parte de cima. Ok? Se tiver outra dúvida, vai mandando aí que eu vou para a letra C. Vamos aqui para a letra C, certo? Então, qual é esse caso aqui? O x está na parte de cima ou na parte de baixo? Aí você já observa que
O x está na parte de baixo, né? O x está na parte de baixo. O outro caso, não tem x na parte de cima, né? Não tem x na parte de cima. E lembre-se, eu só me preocupo com o x da parte de cima se ele estiver dentro de uma raiz, como foi a letra B que a gente fez. Então o x está na parte de baixo. Qual é a característica quando o x está na parte de baixo? Uma das características principais quando você tiver x na parte de baixo é que não pode ser zero. Pode ser negativo? Pode. Pode ser positivo? Pode. Porque ele não está dentro de uma raiz. Se tivesse dentro de uma raiz, aí eu ia me preocupar se era positivo ou se era negativo. Mas o x só está na parte, né, de baixo e não está dentro de uma raiz. Então, por isso que eu só me preocupo. Ele pode ser zero ou não pode ser zero? Como está na parte de baixo, é que não pode ser zero. Pronto, então, simplesmente eu vou pegar aqui, ó, essa parte de baixo, que é o x mais 3, né? E colocar, ele tem que ser diferente de zero, já que ele não pode ser zero. Quando eu escrevo diferente de zero, é que ele pode ser positivo, ele pode ser negativo, né? Então, agora é só resolver. Que tipo de equação é essa daqui? É uma equação do primeiro grau, né? Você tá vendo que aqui em cima tem um umzinho, né? É só conservar as letras de um lado e passar os números pro outro. Pronto, e aí? Agora é só colocar o conjunto solução, né? Conjunto solução. X pertence aos reais. Tá o quê? X seja diferente de menos 3. Deu pra... Alguém não anotou o nome aqui, ó? Porque tem um nome aí de umas... Não colocou o nome original, né? Vê aí quem não colocou. Não, porque eu tô olhando aqui. Tem um tal de Redinei Eduardo. Quem é Redinei Eduardo? Aí é o Thales. É o Thales. Ah, ele botou logo em seguida. Mas ele botou o nome lá. Não, depois eu tô vendo. Não, é porque eu comecei aqui no comecinho aqui, aí quando eu vi que Redinei falou bom dia, aí não colocou o nome. Vitor Hugo, Lohane, Isabela, Júlia, Alisson, Thales, Vitor Hugo, Maria Luísa, Samuel, Kaique, Alana. Valeu, Thales. Matheus Costa. Então, Então, a gente finaliza aqui o nosso encontro, né? Amanhã a gente tem aula, certo? Tá lá no horário. Eu vou deixando postar as fotos para vocês, ok?